Abre tua Bíblia comigo em 2 Samuel capítulo 6. Segunda Samuel capítulo 6. Quem está feliz aí, gente? É tão bom, né? Ver o que Deus faz na vida da gente, é tão legal, não é? Não é, gente? É ou não é? 2 Samuel capítulo 6, cadê? Eu vou ler do verso 1 ao verso 11. É uma leitura extensa, mas eu acho importante a gente ler todo o texto. E aí eu vou conversar com você um pouquinho o que Deus colocou no meu coração, amém? A Bíblia diz assim, 2 Samuel capítulo 6, verso 1 ao 11. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Juntou 30.000 homens. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, aqueles 30.000, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual invoca o nome e o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Verso 3, puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel, verso 5, alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com saltérios. Eles estavam tocando todo tipo de instrumento lá, fazendo uma festa, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram, verso 6, a eira de Nacon, estendeu Uzá a mão na arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Verso 8, desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi aquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A gente tem que dar glória a Deus quando a gente lê uma mensagem de bênção. A gente tem que dar glória a Deus quando a gente lê uma profecia que muda a nossa vida. A gente tem que dar glória de Deus quando a gente lê vitórias na Bíblia. E a gente tem que dar glória de Deus quando a gente lê textos que nos causam temor. Glória a Deus. Irmãos, entenda algo, já que o tema é esse. Todos nós somos agentes de avivamento. Eu e você somos agentes de avivamento. Alguns serão mais expressivos, terão um microfone, uma rede social, uma televisão para expressar, ou estarão num lugar da sociedade em que moverão ali a vida de Deus, levarão ali a vida de Deus em movimento, trará ali o avivamento, e assim serão conhecidos por tal. Outros são agentes de avivamento simplesmente na sua casa, na sua família, na sua rua, na sua escola, na sua faculdade, nos seus relacionamentos. Mas todos nós, eu e você, somos agentes de avivamento. A Bíblia diz em Atos capítulo 1 que a promessa que Jesus deu aos discípulos, que se cumpriu em Atos 2, Jesus fala para eles assim: não se ausentem de Jerusalém, até que do céu venha, e descerá sobre vocês, e virá sobre vocês o Espírito Santo, e virá sobre vocês o poder de Deus, e vocês serão testemunhas. E aí ele usa a expressão na Judéia, na Samaria, até os confins da terra, e por aí vai.
A palavra lá no grego é dunamis, o poder de Deus na sua expressão maior, o poder de Deus na sua explosão. Eu e você fomos chamados para sermos testemunhas desse poder de Deus em explosão, em ebulição. Vocês estão entendendo ou não? Eu e você somos chamados para sermos essas testemunhas aonde nós estivermos. O poder de Deus é latente na vida do cristão. Se ele não usa o poder de Deus na sua porcentagem plena, total, é porque ele ainda não alcançou os níveis que Deus tem para ele alcançar. Quando ele alcançar os níveis que Deus tem para ele alcançar, haverá sobre ele a explosão de Atos capítulo 1, verso 8. Vocês estão entendendo ou não, irmãos, o que eu estou falando? Todos nós somos agentes de transformação, todos nós somos agentes de avivamento, todos nós somos canal. É o que diz lá em Salmos 24, nós somos as portas eternas, nós somos a cabeça que se ergue diante do Rei da Glória, para que o Rei da Glória entre através de nós, o Rei da Glória entre através de nós, o Senhor forte e poderoso dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Eu e você somos a porta que o Rei da Glória entra. Tudo isso é introdução, e Davi entendia disso. Davi sabia disso. Davi era um cara que tinha muita revelação de Deus. Davi é um cara que conhecia muito a Deus. Você lê os salmos de Davi, você vê, eu gosto de estudar na Bíblia as personalidades dos homens de Deus, para você ver o tanto que se encaixam com as nossas. E ao a gente olhar os homens de Deus na Bíblia e nos identificarmos com ele, a gente chega à conclusão que nós também podemos ser iguais a eles. Você entende o que eu estou falando ou não? Faz sentido ou não? Amém ou não? Presta atenção. Quando você pega os textos de Davi, os salmos de Davi, a gente encara um homem cheio de inseguranças, a gente encara um homem cheio de preocupações, e alguns textos a gente percebe até um pouco de pânico, até um pouquinho de síndrome de pânico. Porque está batido a minha alma, porque perturbas dentro de mim. Os meus amigos me abandonaram, eu estou só. Davi tinha um bando de valente em volta dele, estava falando, eu estou sozinho aqui. Era uma pessoa com uma certa insegurança, mas aquela insegurança não segurou ele. Aquela insegurança não impediu ele de assassinar gigantes. Aquela insegurança não permitiu que ele não chegasse a ser rei. Aquela insegurança não segurou ele de alcançar tudo aquilo que Deus tinha reservado para ele, porque ele conhecia a Deus. Vocês estão entendendo ou não? Davi entendia disso. Então ele toma uma decisão. Essa história aqui que a gente acabou de ver, ela começa na verdade quando Davi decide ir na cidade dos Jebus e tomar aquele lugar chamava cidade dos Jebus, e ele batiza como Jerusalém. E ao tomar Jerusalém, ele se torna rei daquela cidade, torna aquela cidade como a capital do país. A capital indivisível do Estado de Israel não foi criada na década de 60, foi criado há 3.000 anos atrás, quando Davi chegou lá, tomou aquela montanha e disse, aqui vai ser a capital de Israel. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? E ali ele estabelece o seu reinado. Quando ele estabelece o seu reinado, que ele conserta o que precisava consertar, que ele organiza o que ele precisava organizar, ele toma uma decisão. Diga comigo, decisão. John Bevere uma vez pregando disse assim, vocês precisam me ajudar. Quem escuta a pregação do pastor precisa ajudar o pastor. Você não pode ficar quieto numa coisa dessa, numa palavra dessa. Quando Deus fala com você, você não pode ficar quieto. Quando Deus toca no seu coração, você não pode ficar quieto. Quando Deus toca na sua mente, você não pode ficar quieto. Quando Deus toca no seu espírito, você não pode ficar quieto. Você não pode ficar sem mexer, ou falar glória a Deus, ou dar uma salva de palmas, ou gritar aleluia, quando o Espírito Santo fala com você. E assim você ajuda o pregador. Então vou falar de novo, fala comigo, decisão. Ele toma uma decisão. Eu vou trazer a arca de Deus. Arca que estava desprezada na época de Saul. Ele toma uma decisão, ele junta 30.000 homens, dos seus melhores homens, e toma a decisão de ir na casa de Abinadab e trazer a arca onde se invocava a presença de Deus.
Lembra que eu falei, avivamento é a vida de Deus em movimento. A arca de Deus naquela época representava a vida de Deus em movimento. Vocês estão entendendo ou não? Amém ou não? Davi toma a decisão, trazer a arca para Jerusalém. Primeira coisa sobre o avivamento, você precisa tomar a decisão de trazer a arca. Você precisa tomar a decisão de trazer a arca da presença, onde se invoca a presença de Deus para a sua vida. Você precisa tomar a decisão de pegar a arca e levar para dentro da sua casa. Você precisa tomar a decisão de pegar a arca e levar aonde você vai. Você precisa tomar a decisão de pegar a arca, a vida de Deus em movimento, e levar para o lugar mais importante da sua vida, o seu coração. O agente de avivamento é, acima de tudo, o avivalista de si mesmo. Essa é boa, você pegou aí? O agente de avivamento é, acima de tudo, avivalista de si mesmo. Ele tem que trazer a arca para si, ele tem que trazer a arca para dentro dele. Você precisa fazer isso, você precisa tomar a decisão de valorizar a arca da presença de Deus. Aí alguém vai dizer assim, mas Saul não fez? Saul governou quase 20 anos e nunca valorizou a arca de Deus. E daí? E daí que seu pai nunca valorizou a arca de Deus? E daí que sua mãe nunca valorizou a arca de Deus? E daí que o seu pastor nunca valorizou a arca de Deus? Tem gente que faz isso. E daí se você vem de gerações, de uma família que nunca valorizou a arca de Deus, que nunca valorizou a palavra de Deus, que nunca valorizou as coisas de Deus, e daí você não é qualquer um, você é da geração dos filhos de Davi. Você valoriza a arca de Deus, você vai trazer a arca de Deus, mesmo que Saul não tenha valorizado ela. Meu pai não valorizou, Deus abençoe ele. Minha mãe não valorizou, Deus abençoe ela. Mas eu vou valorizar a arca de Deus. Ele toma uma decisão, vamos trazer a arca. E aí juntou 30 mil homens, todo mundo fazendo festa, celebrando a Deus, cantando, dando glória a Deus. Ele dançava. E eu vou dizer uma coisa para você que eu penso, porque houve dois momentos que Davi trouxe a arca de Deus. Dessa vez houve muita forçação de barra. Teve muito artista tocando som, tocando instrumento, cantando, fazendo vozes, a segunda voz, a terceira voz. Era um negócio maravilhoso. E eles estavam ali. Na segunda vez que trouxe a arca de Deus, a presença foi manifestada. E a presença era tão forte, tão grande, que Davi começou a dançar, a saltar, a pular. A dança dele não era uma dança ensaiada. A dança dele era uma expressão de adoração. E aí é tanto que Mical, quando olha para ele, despreza ele. A Bíblia fala que Mical despreza ele. Olha de cima embaixo e fala assim, olha o que o rei de Israel está fazendo. Todo mundo está vendo suas coisas aí, rapaz. Cria vergonha. Sabe o que Davi fala para ela? Mas desprezível me tornarei. Diante da presença de Deus eu fico desprezado, desprezível. Isso é a arca, isso é a vida de Deus. Quando a vida de Deus se manifesta dessa forma, e tudo começou porque Davi tomou uma decisão, e aí a Bíblia diz que Davi também influencia outros a tomarem a mesma decisão. 30 mil homens marcham com ele, os homens mais poderosos de Israel tomam a decisão de ir junto com ele, eles vão atrás da presença de Deus. O agente de avivamento, ele não é um avivalista só de si mesmo, ele também incentiva, ele impulsiona, ele engata a segunda, levando todo mundo em volta dele a também buscar o avivamento. Ele causa isso nas pessoas. As pessoas olham para ele e falam, eu tenho que buscar a Deus como ele busca. É o que a bispa Rúbia fala quando Jesus diz lá em Mateus, na sua pregação, no capítulo 5, verso 13, vós sois o sal da terra. Tem vários significados, mas um deles é, o sal causa sede na boca das pessoas. Você, como agente de avivamento, você tem que causar vontade das pessoas de buscar a Deus. Está me entendendo? Então, a pessoa tem que olhar para você e falar assim, eu quero ter o poder que há na vida daquela pessoa.
As pessoas lá da igreja, da Fonte da Vida que você congrega, lá do salão, lá do núcleo, ela tem que olhar para você e falar: eu quero o que aquela mulher tem para mim. Eu quero que aquele casamento tem para o meu casamento. Eu quero a pregação que aquele homem prega, eu quero também pregar. Eu quero cantar igual aquele homem canta, mas ele canta desafinado, mas ele toca o coração de Deus. O avivalista é assim, ele leva outras pessoas a buscarem a presença de Deus com ele. Davi fazia isso. E aí eles chegam lá na casa de Abinadab. Vamos fazer a festa aí. Todo mundo começou a tocar lá símbolos, as guitarras da época, né? Esses instrumentos que a gente leu aí, eu não lembro não, viu, irmãos? Começaram a tocar, ensaiar. E aí, vamos pegar a arca. Como é que nós vamos pegar a arca? Alguém teve uma ideia. Não sei se foi, eu vou apostar, mas é uma licença teológica, amém? Não está na Bíblia. Poeta tem licença poética, pastor tem licença teológica. Então vou usar uma licença teológica aqui. Eu acho que foi o Uzá que teve a ideia. Arrumar um carro, uma carruagem, uma carroça, provavelmente muito bonita, um trio elétrico. Colocaram a arca lá em cima. E quando Davi olhou, falou: uau, essa novidade é 10. Uau! E os homens de Deus falaram: uau, é isso! É isso! Nas redes sociais do reino, naquela época, todo mundo falava do carro de boi, do carro novo. Nas revistas teológicas de fofoca cristã naquela época, todo mundo falava: é isso mesmo, a igreja tal está usando o carro de boi, então eu também vou usar. E quando alguém entrou no Instagram naquela época e viu que o pregador fulano de tal, com 2,5 milhões de cliques, estava usando o carro de boi, falou: eu tenho que usar esse carro de boi aqui também. Jeová está falando aí, irmãos. Arrumaram a arca num carro de boi. E Davi olhou e gostou, e começaram a tocar e cantar louvores e cantar os salmos, e todo mundo feliz, e o carro de boi indo, e aí ia na frente, Uzá atrás, e todo mundo feliz. E quando passaram numa região lá, o boi tropeçou, deve ter quebrado uma roda no carro perfeito de boi, a arca começou a cair. E aí não vamos julgar o Uzá não, né, irmãos? Porque se a gente estivesse lá, a gente faria o mesmo. É ou não é? Vocês iam deixar a arca cair no chão? O Uzá correu, segurou. E a Bíblia diz que Deus ficou bravo. E ali instituiu Pérez Uzá. Uzá morreu instantaneamente. Davi ficou assustado. Davi ficou entristecido. Davi ficou revoltado. Como? Deus é tão santo assim que se a gente fazer qualquer coisa, quem que mora ali? É o Obed-edom, o geteu. Pega a arca e põe lá dentro. Irmãos, vamos estudar, porque senão a gente começa a achar que Deus foi rígido demais. Deixa eu explicar um negócio para vocês. A gente fala assim: Deus é bom demais da conta, né? Nós somos goianos. Quem é goiano aqui, né? Deus é bom demais da conta. É ou não é, irmãos? Não, Deus é bom na medida certa. Deus é bom na medida certa. Eu falo um negócio aqui direto. A misericórdia do Senhor, ela é infinita. A graça do Senhor é imensa. A paciência do Senhor é grande. Mas tem limite. Se você não acredita, estude a Bíblia que você vai ver. Vamos estudar aqui. Uzá era filho de Abinadab. Ele era da família dos levitas, então ele podia sim ter acesso à arca.
Um belo dia, a arca foi levada por um povo que venceu uma batalha contra Israel. Qual que era o nome desse povo? Fala, filisteus. Todo mundo estuda a Bíblia aqui, que bom. Filisteus. E eles levaram, era um símbolo de vitória para os filisteus. Eles venceram Israel e tomaram a arca. Uau! E quando eles tomaram a arca, ainda morreram os filhos de Eli, que eram os sacerdotes da época. Quando Eli ficou sabendo disso, o que a Bíblia conta que aconteceu? Ele cai de costas, e era gordo demais, e tinha mais de 90 anos, quebra o pescoço e morre também, porque Eli era o responsável pela arca. Ali morria a geração que desprezava a vontade, a presença e a liturgia de Deus, e nascia a geração de Samuel. Ok? Quando essa turma dos filisteus colocaram a arca lá na casa do Deus deles, Dagon, a Bíblia diz que eles vão no outro dia de manhã, a estátua de Dagon está no chão, porque na cabeça, ou melhor dizendo, porque na presença de Deus não tem demônio que fica em pé, não tem Dagon que fica em pé. Então, diante da presença de Deus, ele vai cair de boca no chão mesmo. Está pegando aí? Aí eles levantaram Dagon, e aí eles vão embora, vão dormir de novo. Passou um dia, no outro dia eles chegam lá, aí o anjo não se contentou, cortou a cabeça e as mãos de Dagon, porque não tem plano que pode ir contra a presença de Deus, não tem força que possa ir contra a presença de Deus. E aí eles decidem tirar aquela arca de lá, até porque estava todo mundo ficando com câncer. E manda a arca para a cidade, todo mundo ficava com câncer. E manda a arca para outra cidade, todo mundo ficava com tumores, com câncer. Aí decidiram, vamos devolver a arca para onde? Para Israel. E aí eles pegam e fazem, em nome dos 7 príncipes. Os filisteus eram um povo que tinham 7 governantes, depois passam a ser 5 governantes. Eram 5 príncipes. E eles juntam 7 tumores de ouro para fazer de oferenda, põe num carro novo, bonitão, e mandam para Israel. Ao chegar em Israel, aquele carro novo, trio elétrico, da moda, bonitão, cheio de ouro, os israelitas vendo isso, ficam felizes e levam aquele carro de boi, aquele carro novo, e os ouro para onde? Para a casa de Abinadab. E lá, provavelmente, uns meninos, os filhos de Abinadab, deviam ser adolescentes, olharam aquele carro novo chegando e falaram, que coisa doida, é isso aí, essa novidade é boa. Vocês estão pegando? Aí quando os dois se tornam responsáveis, anos e anos depois, quando Davi se torna rei, depois dos 15 anos de governo de Saul, mais os 8 anos de governo de Davi só em Judá, quando ele se torna rei de todo Israel, Davi toma a decisão. Uzá já é um homem adulto, seu irmão já é um homem adulto, e eles recebem a responsabilidade do rei de transportar a arca de Deus para Jerusalém. Vocês estão me acompanhando ou não? Beleza. E aí Uzá tem uma ideia. Chega Davi e fala, Davi, eu tenho uma novidade. Vamos fazer um trem diferente. Vamos fazer um carro de boi bonito, de ouro. Estou de acordo. Escuta aí. Nem toda novidade é boa. Vou falar de novo, que tem gente precisando ouvir. Nem toda novidade é coisa boa. Mas eu vou porque está tendo uma novidade lá na igreja tal. Nem toda novidade é coisa boa. Ah, mas agora a moda é a tal lugar. Nem toda novidade é coisa boa. Não, mas lá eles cantam a Deus. Uai, mas lá Davi também estava cantando a Deus. Ah, lá, mas eles tocam salmos. Davi também estava tocando salmos. Ah, lá eles têm até um pastor bacana. Bom, Davi eu acho que era um pastor bacana. Nem toda novidade é de Deus,
Mas como é que eu vou saber, bispo? Porque a Bíblia fala que quem vive no cristianismo vive em novidade de vida. Então como eu vou saber que a novidade é coisa boa? Vou te dar uma dica. Coisa ruim, vou te dar uma dica. Quando é produzida por filisteus, por mais que eu tente dar uma gospeltizada, tem a gourmetizada, gospelmitizada, mais que eu tente dar uma cara nova, uma cara cristã, se foi filisteu que inventou, não é de Deus. Não é de Deus. Não é de Deus. Como é que o levita tinha que... É lei, era regra, estava em Levítico, estava em Êxodo. Como é que eles tinham que carregar a arca? Eles tinham que pegar umas argolas, colocar embaixo da arca, pegar 2 varais grandes, colocar dentro das argolas, na maior reverência. E depois de montar isso, iam lá levitas na frente, levitas atrás. Levitas não quer dizer músico, tá, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Levita quer dizer gente da tribo de Levi. Amém, irmãos? Ou gente que fica levitando no ar. Mas levita, vocês escutaram, amém? Não é músico, amém, irmãos? Glória. Levita é todo mundo que tem, se você for fazer uma tradução bíblica, levita é todo mundo que tem função na igreja. Quem tem função na igreja aqui? Só isso? Então nós temos que pregar sobre função na igreja, que vamos mudar a palavra. Quantos aqui tem função na igreja? Levanta a mão. Você é um levita. Mas eu não canto, eu também não. Mas eu sou um levita. Então os levitas tinham que carregar a arca. Sabe como que eles tinham que carregar a arca? Não era carro de boi novo, não era carro de boi de ouro, não era novidade, não era roupinha nova, não era, vocês estão entendendo? Não era com curtidas no Instagram, não era, E a Bíblia diz, para a gente fazer uma comparação, quando Davi cai em si, que ele fica sabendo que a casa de Obed-edom estava tendo bênção, os 3 meses foi, Obed-edom saiu da pobreza e virou milionário, Obed-edom casou os filhos tudo solteiro, Obed-edom começou a orar e as pessoas ser curadas, Obed-edom, aconteceu o avivamento da casa de Obed-edom, ele falou, eu quero esse negócio para mim. Então ele vai lá na casa de Obed-edom e pega a arca. Mas aí, meu irmão, eles começam a carregar a arca desse jeito. E cada tantos passos, eu não me lembro agora, eles faziam um sacrifício de adoração. Tantos passos, um sacrifício de adoração. Tantos passos, um sacrifício de adoração. Tantos passos, um sacrifício de adoração. Porque isso é vida de Deus em movimento. A vida de Deus em movimento não vem em carro novo. A vida de Deus em movimento vem em reverência, em submissão, em santidade, em sujeição. Avivamento acontece quando eu subo e vou direto à cruz e sou crucificado lá com Jesus. E a partir do momento que eu deixo de viver a minha vida, a vida de Deus começa a viver através de mim. E aí eu me torno um agente de avivamento. É tão simples. Escuta, nem toda novidade é coisa boa. Nem toda novidade é coisa boa. Irmãos, eu sou novinho, graças a Deus, mas eu já vivi um bocado de coisa. Quando a gente faz parte da história da igreja evangélica, não estou falando da fonte da vida. Por exemplo, 30 anos tem 3 décadas. E é impressionante o quanto em 5 anos aparece uma novidade. Os velhos de igreja aí vão entender o que eu estou falando. Parece uma novidade. Aí aparece a novidade e tem gente que faz igual o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13. É menino levado pelo vento.
Novidade, uhul! 5 anos depois, aquela novidade deixa de ser coisa boa e aquela lá ficou outra coisa. Eu largo isso aqui, novidade! E ele corre. É impressionante quanto em 5 anos, e às vezes a novidade é bênção para algum determinado lugar, mas a igreja na qual eu sou pastor, ordenado, chamado Fonte da Vida, é uma igreja, graças a Deus, linear. Ela não anda nas novidades humanas, ela anda na novidade do Espírito Santo. Ela sabe em qual direção ir, então ela não entra nesses negócios, é moda de cá, é moda de lá. Não, o negócio dela é a cruz do Calvário. Agora é um tal de dizer assim, você é 10. Não, na verdade não é agora, né? 20 anos atrás tinha uma música, você é 10. Então não é de hoje isso. Mas agora é assim, o mundo gira em torno de você, você é o cara, você é isso, você é aquilo outro. Fazer isso para fora, para o empreendedorismo, para o profissionalismo, tudo bem, não sou contra não. Mas dentro da igreja, meu irmão, escuta, não é nada sobre mim, não é nada sobre você. Eu e você não somos absolutamente nada. É tudo sobre o verbo, é tudo sobre o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. É tudo sobre Ele. Tudo gira em torno dele, é por ele, para ele são todas as coisas. Jesus, Jesus, Jesus. No ombro, meu filho. Avivamento a gente carrega no ombro. É igual cruz, a gente carrega no ombro. Não tem carro novo. Não tem novidade. As pessoas às vezes, eu estou terminando, tá? As pessoas às vezes viram para a gente e falam assim, eu tenho certeza que os bispos ali, os pastores, alguns aqui já ouviram essas perguntas. O que eu faço para ser homem de Deus? Eu acho que a pessoa às vezes quer ouvir um negócio revolucionário, né? Se você falar para ele, pastor Lauro, 5 pulinhos todo dia, ele acredita mais do que o simples. Se você falar para ele que ele tem que fazer pós-doc em teologia avançada, ele acredita. Mas quando a gente fala a realidade, a verdade, ele fica com o pé atrás. Mas essa realidade, essa verdade, quem inventou, quem ensinou a primeira vez foi o apóstolo Paulo, o nosso doutrinador. O apóstolo Paulo fala que ele tinha preocupação que nós fôssemos enganados, como Adão e Eva foram enganados, e nos afastássemos da simplicidade do Evangelho, o que C.S. Lewis chamava de cristianismo puro e simples. Quer ser homem de Deus? Leitura da Bíblia. Leitura da Bíblia. Quer ser homem de Deus? Orar com disciplina todo dia. Orar com disciplina todo dia. Não, bispo, mas tem um curso ultra, hiper, mega, super, hiper, supimpa da internet. Irmãos, eu não sou contra não. Eu só falo para você descobrir quem é que está dando esse curso. Porque tem muito, a internet hoje dá vazão para todo tipo de gente. Tem muita gente boa, mas tem muito picareta. E tem muito ignorante. Então cuidado, não sou contra. Só escolhe bem. Mas se essa pessoa falar que tem algo a mais do que ler a Bíblia, orar, jejuar de vez em quando, estar na igreja, vira. E a igreja está dentro de você. E a igreja está dentro de você. E a igreja está dentro de você. E ter um mentor, 4 coisas. Se ele falar além disso, ele está te enganando. Vocês estão me ouvindo? Se ele falar além disso,
O que eu preciso para ser um avivalista? Eu te falo, orar todo dia, ler a Bíblia, estar na igreja, a igreja está em você, e ter um mentor sobre a sua vida. O que ele passar disso, escuta, é fora da Bíblia. Por isso que o apóstolo Paulo fala, quando a pessoa se afasta da simplicidade do evangelho, ela fica suscetível ao engano. E já que nós estamos dando o exemplo de Adão e Eva, preste atenção, não se esqueça que Adão e Eva foram enganados quando ainda viviam na presença de Deus. Estar vivendo na presença de Deus não nos desobriga a vigiar e orar. Quem está me entendendo aí, irmãos? Agente de avivamento, traz no ombro, não usa carro novo. Agente de avivamento, jejua e ora, e chora. Irmão, quando você estiver chorando na presença de Deus, agradece. Bispo, mas eu estava sofrendo. Eu falo, irmão, sofrimento é uma bênção. Não sei porque vocês ficam com tanta raiva de sofrimento assim. Sofrimento é uma bênção, irmãos. Sofrimento é o melhor professor de teologia que existe. Você vai estudar a Bíblia que nem doido. Sofrimento é o melhor professor de intercessão que existe. Bispo Davi pode preparar uma palavra amanhã de oração aqui radical, sensacional, usar todos os textos teológicos e teorias e escatologia e hermenêutica e todas essas palavras difíceis que a gente fala da teologia. O sofrimento que vai te levar para dentro do santuário, não é aula. O sofrimento é uma bênção. Se eu perguntar aqui quem veio para a igreja por causa do sofrimento, eu te garanto para você, metade é que veio. Olha aí, sofrimento é evangelista. A gente precisa ouvir isso, sabe por quê? Porque tem gente que fica falando assim, Deus, por que o Senhor não muda essa situação na minha vida? É porque Deus está usando a situação para mudar você. Simples. Ele vai te ensinar. E o teacher, o melhor professor que tem é o sofrimento. Irmãos, escuta, avivamento acontece quando eu tenho o coração quebrantado. Então quando você estiver sofrendo, chora diante de Deus, chora, ora, grita, berra, fala, você está lá, essa coisa não muda, Deus, me ajuda, Deus, me ajuda, Deus, e Deus está olhando, eita, estou fazendo um avivalista ali embaixo. Você está lá, eu estou morrendo de medo de alguma coisa acontecer comigo, vou ler a Bíblia. Bispo Davi disse que se eu ler a Bíblia vai me dar atrás de paz. Aí você começa a ler a Bíblia, de repente, uai, olha o que a Bíblia está falando. Deixa eu escrever. Aí Deus está olhando assim, olha lá o pregador sendo construído, sendo formado, sendo forjado. Avivamento se carrega no ombro. E a última coisa, me responda. Você acha que uma caixa de ouro, que tinha coisa dentro, pesava ou não pesava? Qual que é a opinião sua? Ela tinha 1 metro e pouquinho de tamanho, de largura eu não me lembro aqui agora, toda de ouro, uma estrutura forte. Vocês acham que pesava ou não pesava? Responde, gente. A arca pesa. Ela pesa. Já que eu estou citando C.S. Lewis, vou citar mais uma dele, né? O peso da glória faz a gente fazer assim. Faz a gente fazer assim. Irmãos, avivamento se constrói assim. Aí você chega em casa e a vida de Deus te acompanha para ali. Aí você chega no seu lugar de trabalho e a vida de Deus te acompanha ali. Aí você chega aonde precisa mudar as circunstâncias e a vida de Deus te acompanha ali. Ha!
Tudo começou. Agora, termino de verdade. Tudo começou com o que, meu irmão? Você lembra? Poxa vida, eu falei assim, fala. Ainda falei assim, ainda falei, vocês têm que me ajudar. Está vendo que vocês têm que me ajudar. Tudo começou com o quê? De novo, tudo começou com o quê? Mais alto, tudo começou com o quê? Tudo começa com uma decisão sua. Você decide virar um avivalista. Você decide parar de pecar. Você decide escolher a Jesus. Decisão sua. Olha, não caia nessa conversa de transferir responsabilidade. Deus não é assim. A única responsabilidade que você pode transferir para Deus é a única que você não pode fazer por você. Você não pode ser salvo. Só Jesus pode salvar. Pronto. Essa é a única transferência que você tem que dar para Ele. O resto é responsabilidade sua. Escuta, Jesus quando curava uma pessoa, Ele chegava na pessoa e perguntava para a pessoa: o que queres que eu te faça? Independente do sofrimento daquela pessoa. E a pessoa tinha que falar: é tudo uma decisão sua. Você decide ser avivalista. Você decide ser um agente do avivamento. Eu quero te convocar hoje a tomar essa decisão.